Vamos abrir a Bíblia em Lucas 16. Me ouvem bem? Lucas, no capítulo 16. Senhor? Não, pode ser na mão. Eu vou regulando, que às vezes minha voz é muito alta, aí eu, com medo de assustar vocês também, sai um tom mais alto aí, eu afasto. Bom, vamos ler, todos acharam? Lucas 16, nós vamos ler do verso 1 e iremos até o verso 9. A parábola do administrador infiel. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei, agora que eu estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Amado Deus e glorioso Pai, louvado seja o teu nome por esta noite, por este encontro, pois o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor desperta o nosso ser para louvar-te, para amar-te e para receber mais de ti. E queremos receber de ti. Pedimos a tua instrução, dirige este culto, esta palavra, esta mensagem e conduza o nosso coração e os nossos atos à prática do teu evangelho. Nós entregamos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, essa é uma das 3 passagens que mexem muito comigo, dessas que eu costumo visitar algumas vezes para ler e estudar. Elas se fixam como estaca quando o olhar para elas é apontado para a evangelização. O eu com o meu próximo, o eu com aqueles que estão ao meu redor. O pastor Guilherme tem falado muito na reunião da membresia sobre essas questões da evangelização. Ele falou, inclusive, algo que eu achei interessante, que nós devemos chegar antes do evangelho até as pessoas, no sentido de que o meu comportamento deve ser algo agradável para as pessoas, para que quando eu falar do evangelho, aquilo soe bem a elas. Então a mensagem de hoje nós vamos perpassar por isso. Queria que
você me desse a permissão de tratar como se fosse uma pequena viagem. Nós vamos ter 7 pontos, 7 estações que vamos parar, vamos falar o que vamos aprender com ela e como aplicar. A aplicação de cada ponto, cada um dos 7, talvez soe como uma provocação, um modo com o qual a gente possa ouvir e se despertar para cumprir o que o texto nos pede para cumprir. Mas antes de nós começarmos os 7 pontos e a viagem, eu quero dar um mapa para vocês, que é a introdução. Esse mapinha curtinho, que a gente vai fazer um panorama do que será tratado nessa noite. O texto de Lucas 16 é um dos textos mais desafiadores dos evangelhos. À primeira vista, parece que Jesus está elogiando um homem desonesto, mas não é isso que acontece. Jesus não está elogiando a fraude. Jesus não está aprovando a corrupção. Jesus não está incentivando a mentira. Jesus está destacando a prudência daquele homem diante de uma realidade inevitável. Então, note isso. O destaque que Jesus dá é a prudência dele diante de algo inevitável. No capítulo anterior, Lucas 15, nós temos 3 parábolas que têm uma mesma ênfase. Deus busca os perdidos. Lucas 15, 3 palavras, uma ênfase: Deus busca os perdidos. A ovelha está perdida, lá em Lucas 15, a dracma está perdida e o filho está perdido. Em todos os casos há busca, restauração, alegria e celebração. O capítulo termina com o pai recebendo o filho de volta. O capítulo de Lucas 15 termina com o pai recebendo o filho pródigo. Essas parábolas, elas não foram colocadas juntas por acaso. Lucas está construindo um argumento. E o que acontece em Lucas 16 é algo muito interessante. O administrador também é um homem perdido. Ele não é moralmente exemplar. Ele não é espiritualmente admirável. Ele não é um herói. Ele está em apuros. Ele está sob julgamento. E está prestes a perder tudo. E, em certo sentido, ele também representa o pecador, como em Lucas 15 as parábolas trataram. E a diferença agora é que Jesus enfatiza uma outra questão. Como alguém reage quando percebe que sua situação é desesperadora? Este é o ponto do administrador infiel. E aqui temos uma conexão que será o tom da nossa mensagem. Em Lucas 15, Jesus nos mostra o coração de Deus buscando os pecadores perdidos. E em Lucas 16, Jesus nos mostra um pecador que deve reagir quando percebe que está perdido. E há uma ligação ainda mais profunda. Em Lucas 15, o filho pródigo, ele cai em si. Ele percebe o que está acontecendo com ele. E em Lucas 16 também, o administrador infiel, ele cai em si. Ele percebe que está acabado. Ele percebe que o tempo dele está acabando. E ele precisa agir. Os 2 personagens experimentam uma crise. Os 2 reconhecem sua condição. Os 2, no caso, o filho pródigo e o administrador infiel, que caem em si de modo igual. E esses 2 tomam uma decisão. A diferença é que um volta para o pai e o outro tenta resolver o problema sozinho, com a sua esperteza, com a sua prudência. Esse é o ponto que Jesus elogia, que nós vamos tratar daqui a pouco. Ambos ilustram uma verdade.
ninguém será salvo enquanto não reconhecer sua própria miséria. Sendo assim, Lucas 15, Deus mostra misericórdia aos perdidos. Em Lucas 16, os que recebem misericórdia devem viver como filhos da luz. Lucas 15, misericórdia aos perdidos. Lucas 16, os que receberam misericórdia devem viver como filhos da luz. Por que Jesus nos recomenda a aprender com a esperteza do administrador infiel? Ao notar, o administrador infiel, ao notar que estava perdido, ele agiu com misericórdia para com as outras pessoas, para que encontrasse da parte delas também misericórdia. Eu vou perdoar, eu vou diminuir a dívida, para quando precisar, elas me recebam. Eu vou dar para receber misericórdia. Nós, como filhos da luz, nós devemos dar misericórdia, porque já recebemos misericórdia. Perceba o contraponto. Aí você já vai identificando por que Jesus elogiou a prudência dele. O foco não está na malícia, no roubo, o foco está em ele pensar em dar para receber. E Jesus nos chama a atenção, ora, vocês já receberam. E se você já recebeu, não lhe falta misericórdia, não lhe falta graça. Então você tem que dar. Isso aqui é só o panorama. Daqui a pouco vamos entrar nas estações, você vai entrar no vagão. Mas eu estou preparando já a sua mente para quando a gente voltar nesses pontos, de novo você perceba isso de forma mais fácil. Então, nós como filhos da luz que recebemos a misericórdia, você não fez nada por ela. Perceba que o administrador teve que fazer para receber. Você não teve que fazer, você já recebeu. Então, nós que já recebemos, devemos agir com misericórdia. Nós que temos a garantia da eternidade em Cristo, nós devemos produzir frutos por intermédio de um comportamento que revele a beleza do Evangelho. A ovelha foi encontrada, viu? Já falei alto, desculpa, pessoal. Às vezes sai. A ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada, o filho foi recebido pelo pai. Agora Jesus ensina como aqueles que foram alcançados pela misericórdia devem viver diante de um mundo que os observa. Muitas vezes tiramos conclusões observando aqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma, muitos não crentes formam sua impressão sobre Cristo observando aqueles que dizem segui-lo. Embora o Evangelho não dependa do nosso testemunho para ser verdadeiro, o nosso testemunho pode aproximar ou afastar as pessoas da mensagem que pregamos. O Evangelho não depende do meu testemunho. Ele é verdade, mas o meu testemunho pode distanciar ou aproximar. E é justamente aqui que essa parábola se torna profundamente evangelística. Jesus está nos ensinando como vivem os filhos da luz em um mundo que os observa. Então o texto de Lucas, ele transita dessa forma: perdição, graça, transformação, testemunho e evangelização. Qual é o aprendizado dessa parábola? Agora, já lhes dei a introdução, nosso mapinha. Quando você for entrar, observe o espaço da plataforma e o vagão, porque nós vamos partir nas 7 estações e tentar entender o que Cristo nos chama a atenção. Ele pega um exemplo de uma parábola de um homem que não é nada
convidativo de um modo em que você possa educar uma criança, mas ele desperta algo, ele destaca algo, e ele traz para nós como recomendação para que vivamos de modo igual, esse destaque que ele dá para essa atitude do administrador infiel. No verso 2, a parábola diz: preste contas da sua administração. Aqui é a primeira estação que nós vamos falar, a administração. A vida é uma administração e não uma posse. Você não é dono da sua vida, você administra ela. Então, preste contas da sua administração. O personagem principal da parábola não era dono, ele era administrador. Tudo o que estava em suas mãos pertencia ao seu Senhor. O mesmo acontece conosco. Nada do que possuímos é verdadeiramente nosso. Nossa vida pertence a Deus, nossa família pertence a Deus, nossos recursos pertencem a Deus, nossa inteligência pertence a Deus, nosso tempo, nossa influência pertencem a Deus. Nós somos administradores e não proprietários. Vivemos em uma geração que ensina um homem a agir como dono da própria vida. Mas a Bíblia nos ensina que somos mordomos do Senhor. A pergunta não é: o que eu quero fazer com a minha vida? A pergunta é: o que Deus deseja que eu faça com aquilo que Ele colocou em minhas mãos para administrar? Então, diante da realidade da prestação de contas, quando o Senhor diz: vem, presta contas do que é teu, nós percebemos que somos administradores e não donos, nós percebemos que dono, um único dono de fato é Deus, e nós também percebemos que um dia haverá um acerto de contas, um dia seremos chamados. Um dia todos serão chamados. E agora vem essa parte da nossa viagem, que queremos despertar para a aplicação nossa do dia a dia. A pergunta é: você está vivendo como proprietário ou mordomo? Você administra seu tempo, sua família, seus recursos, seus dons, como alguém que prestará contas a Deus? Você administra o que Deus te deu como alguém que um dia terá de estar diante dele e dizer o que você fez com o que ele te deu? Chegamos na segunda estação, a prestação de contas. Depois da administração vem a prestação de contas. O dia da prestação de contas está chegando. No verso 2, quando ele chama o administrador, ele diz: você já não pode continuar nela. Um dia vai ser determinado o fim das nossas atividades. Um dia vai. E a notícia chegou de forma inesperada. O administrador seria dispensado. O seu tempo estava acabando, seu cargo estava terminando, seu futuro estava diante dele. Assim acontece com todos nós, quando o divino chama para se apresentar diante dele. Existe um encontro marcado entre cada ser humano e Deus. Lá em Romanos 14, 12, Paulo diz: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo.
Fazemos planos, construímos patrimônios, acumulamos bens, corremos atrás de sonhos, mas frequentemente nos esquecemos de preparar-nos para a eternidade. O administrador compreendeu uma verdade: seu tempo era curto. Nós também precisamos compreender isso. Aqui eu começo a já linkar com aquilo que Jesus recomenda em relação ao administrador. Ele entendeu a urgência da situação e ele agiu. E nós precisamos entender que o nosso tempo é curto e precisamos agir. A maior tragédia não é morrer pobre. A maior tragédia não é morrer doente. A maior tragédia não é morrer sem realizar sonhos. A maior tragédia é morrer sem Cristo. Então nós aprendemos com a prudência do administrador infiel e entendemos que o tempo é curto, o julgamento é inevitável e o futuro precisa ser preparado. E a aplicação que a gente pode tirar disso para a nossa vida, vem outra pergunta para nós refletirmos. Você tem a mesma urgência para as coisas eternas? Você está se preparando para encontrar-se com Deus? Terceira estação, a sabedoria. A sabedoria dos filhos do mundo. Jesus destaca que os filhos do mundo, eles são mais hábeis, mais espertos, mais atentos do que os filhos da luz. O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. E aqui está a chave da parábola. Quem é elogiado? Não é a fraude, não é a corrupção, não é a desonestidade. O elogio recai sobre a prudência, sobre a capacidade daquele homem de perceber a gravidade da situação e agir imediatamente. Ele entendeu três coisas, entendeu rápido três coisas. Primeiro, que o tempo era curto, que o julgamento era inevitável e que o futuro precisava ser preparado. Por isso ele agiu, por isso ele se moveu. Por isso ele não permaneceu passivo. Jesus então faz uma observação surpreendente. Ele diz assim: os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Quem são os filhos do mundo? São aqueles que vivem apenas para esta vida. Vivem para o dinheiro, vivem para o prestígio, vivem para o sucesso, vivem para o reconhecimento. E Jesus observa que frequentemente essas pessoas demonstram mais dedicação aos seus objetivos temporais, terrenos, do que muitos crentes demonstram em relação às coisas eternas. Eles fazem cursos, eles estudam, eles planejam, eles economizam, eles sacrificam lazer, eles sacrificam conforto, eles perseveram, eles trabalham anos para alcançar objetivos que durarão apenas algumas décadas. Enquanto isso, muitos crentes tratam a eternidade com descuido. Jesus está nos chamando à prudência espiritual. A repreensão aos filhos da luz nos faz perceber. Quando ele compara, ele diz: olha, os filhos do mundo são mais espertos. Então isso nos faz perceber que os filhos do mundo são diligentes e os filhos da luz muitas vezes são negligentes. E aqui vem a pergunta dessa nossa terceira estação. Quanto esforço você investe no reino de Deus? Para a eternidade. A nossa quarta estação fala sobre o mundo. O mundo está observando os filhos da luz. O mundo está te observando. As pessoas estão nos observando.
No verso 8, Jesus diz: os filhos da luz. E aqui está a aplicação evangelística do texto. Os filhos da luz representam aqueles que pertencem a Cristo. São homens e mulheres alcançados pela graça. São pecadores redimidos. São pessoas transformadas pelo Evangelho. Mas Jesus faz um contraste doloroso. Às vezes, os filhos do mundo são mais coerentes com os seus valores do que os filhos da luz são com a sua fé. O mundo está observando, os vizinhos estão observando, os parentes observam, os colegas observam, os amigos observam, nossos filhos observam. Eles querem saber se aquilo que pregamos é realmente aquilo que vivemos. Muitos jamais abrirão a Bíblia, mas observarão a nossa vida. Muitos jamais ouvirão um sermão, entretanto, observarão nossas atitudes. Muitos jamais entrarão numa igreja, contudo, observarão a forma como tratamos as pessoas. Quando falta amor, o Evangelho, diante do mundo, perde a credibilidade. Quando falta integridade, o Evangelho perde a credibilidade. Quando falta misericórdia, quando falta coerência, o Evangelho, diante do mundo, perde a credibilidade. Não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam a autenticidade da nossa fé. Anote isso, não são elas que te salvam, mas elas testificam a seu respeito. Elas falam de quem você é. E a pergunta que eu vos faço nessa quarta estação: que impressão do Evangelho sua vida está deixando nas pessoas que te conhecem? O que elas notam? O que elas percebem de ti? Quando você trabalha, quando você negocia, quando você fala, quando você reage, quando você perdoa, se perdoa, as pessoas enxergam Cristo? Nossa quinta estação vai falar dos servos. Os servos da misericórdia. Aqueles que de graça receberam e de graça deve dar. A verdadeira marca dos filhos da luz não é a perfeição. A verdadeira marca dos filhos da luz é a misericórdia. Por quê? Porque já receberam misericórdia. Não podemos julgar as pessoas só porque o pecado delas é diferente do nosso. O Evangelho produz transformação. Não somos misericordiosos para sermos salvos. Lembra? O administrador agiu para receber. Nós não precisamos agir de misericórdia para receber e nem para ser salvo. Mas nós somos misericordiosos porque fomos salvos. Nós somos misericordiosos, não somos misericordiosos para receber graça. Nós somos misericordiosos porque já recebemos graça. A ordem bíblica é clara. Graça gera transformação e a transformação gera misericórdia para com o próximo. Deus te alcançou, Deus te transformou, e isso gera alguma coisa, isso produz alguma coisa. E esse reflexo é principalmente pela misericórdia. Nós fomos amados, por isso amamos. Nós fomos perdoados, por isso perdoamos. O mundo espera, nós somos acolhidos, por isso acolhemos. Nós somos alcançados, por isso buscamos alcançar. O mundo espera ser julgado pelos crentes. É muito comum as pessoas, quando se deparam com um crente, esperar sentença. E encontram da parte de muitos. E o mundo espera ser julgado pelos crentes, mas deve encontrar graça.
O mundo espera encontrar arrogância dos salvos, o que se sentem santos, em detrimento dos outros. Mas deve encontrar compaixão. O mundo espera encontrar condenação por parte dos filhos da luz, mas deve encontrar misericórdia. Porque foi assim que Cristo nos tratou, e é assim que devemos tratar os outros. As pessoas que encontram você, elas veem dureza, orgulho, superioridade? Ou elas encontram compaixão, acolhimento e paciência? O Evangelho é visto com mais clareza quando a misericórdia de Cristo aparece em seus discípulos. Nossa sexta estação, espero que não está balançando muito, espero que o vagão não esteja muito agitado, mas a sexta estação fala da eternidade. Use o que é temporal para produzir frutos eternos. Jesus dá esse destaque quando ele fala assim: façam amigos por meio das riquezas de origem injustas. Aqui surge outra dificuldade. O que significa riqueza injusta? Não significa dinheiro roubado, não significa dinheiro obtido de forma ilícita. Refere-se às riquezas deste mundo caído. Dinheiro, bens, posses, recursos materiais, tudo isso pertence a uma criação afetada pelo pecado. Então Jesus está ensinando algo extraordinário. Use isso deste mundo caído, use isto que já foi afetado pelo pecado, use o que é temporário para promover o que é eterno. Use seu dinheiro para servir ao reino. Use seus dons para servir ao reino. Use sua influência para servir ao reino. Tudo isso é transitório. Use suas oportunidades para servir ao reino. Use sua vida para servir ao reino. O dinheiro acaba, as propriedades acabam, as contas bancárias acabam, os títulos acabam, a fama acaba, mas os frutos espirituais permanecem. Cada ato de amor, cada gesto de generosidade, cada palavra de testemunho, cada pessoa alcançada pelo Evangelho, tudo isso atravessa a eternidade. Esse é o ponto que Jesus está dizendo. Use isso, desse mundo caído, de tudo que Ele te deu, para que na eternidade você colha os frutos disso. O seu dinheiro, os seus dons, o que você tem ou quem você é, está servindo apenas aos seus interesses? Ou está servindo a missões, evangelização, misericórdia, a expansão do reino? Quando seus recursos desaparecerem, quais frutos permanecerão? A nossa sétima estação, está terminando nossa viagem, é a ironia. A grande ironia da parábola. O administrador infiel preparou-se para o futuro terreno. Jesus deseja que os filhos da luz preparem-se para a eternidade. O administrador pensou: vou perder minha posição, eu preciso agir agora. Jesus deseja que cada um de nós pense: minha vida é breve, prestarei contas ao meu Deus. Preciso viver hoje à luz da eternidade. O administrador teve urgência por causa de alguns anos. Nós deveríamos ter urgência por causa da eternidade. Se você soubesse que esta seria a sua última semana de vida, o que você mudaria? Quem você procuraria? Quem você perdoaria? Para quem você pregaria o Evangelho?
O administrador agiu porque acreditou que o futuro estava chegando. O cristão deve agir porque sabe que a eternidade está chegando. E a nossa conclusão? A pergunta dessa parábola não é quanto você possui. A pergunta é: como você está administrando aquilo que Deus colocou em suas mãos? A outra pergunta: que impressão do Evangelho sua vida está deixando nas pessoas? Você as convida para conhecer a sua fé com o seu temperamento? Ou você as afasta? Isso aqui é um desafio para todos nós, porque muitas vezes nós estamos falhando nisso sem perceber. Em gestos de impaciência, em gestos de arrogância, em gestos de estupidez, de julgamentos, de parecer superior, que muitas pessoas percebem-se assim, alguns crentes quando encontram, como se ele fosse o santo e eu sou o pecador. Mas é como falei convosco agora há pouco, eu não posso julgar a pessoa porque o pecado dela é diferente do meu, eu também sou pecador. Ela peca naquilo que eu não peco, mas eu também peco numa coisa que ela não peca. No final das contas, todos nós, não há um justo, como diz a palavra, né? Muita gente critica algumas pessoas que têm alguma vida um pouco mais, extrapolam um pouco mais, mas qual é a diferença dela para nós? Se nós também fazemos parte desse mundo caído. Mas se em mim há ou houve a misericórdia de Deus, o que cabe? O que se espera de mim? Se eu recebi sem dar, o que eu tenho que fazer? Dar, mesmo que não receba daquela pessoa, porque eu já recebi, eu já tenho. Que impressão do Evangelho sua vida está deixando nas pessoas? Seus filhos veem Cristo em você? Seus vizinhos veem Cristo em você? Seus colegas veem Cristo em você? Sua família vê Cristo em você? O mundo precisa ver Cristo em nós. E aí, isso só é possível porque um dia Cristo olhou para nós com misericórdia. Nós éramos devedores insolventes, nós éramos os culpados, nós éramos os condenados, mas o Senhor Jesus assumiu a nossa dívida na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. E agora chama pecadores ao arrependimento e à fé. Portanto, vivamos como filhos da luz, como filhos da misericórdia. Vivamos como servos da misericórdia. E que, por meio do nosso testemunho, muitos sejam salvos. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Bom, acho que já terminou a viagem, tá? Quem estava descansando pode... De repente, aí já... O último balanço já foi dado. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar. Muito bom, né? Muito boa a palavra. Deus, obrigado, Senhor, por trazer para nós clareza e compreensão do sentido dessa parábola. Obrigado, Senhor. Como precisamos de Ti. Como precisamos, como somos devedores, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos que essa palavra fique no nosso coração e que a gente possa, Senhor, cumprir e praticar o que aprendemos nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor, para alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados. Obrigado pela vida do Tiago, pela vida do Teu servo, Senhor, pela vida da Gil, sua esposa. Obrigado a Deus pela dedicação, pela doação deles à Tua obra, pelo trabalho da Gil também, o trabalho deles secular. Que a Tua bênção seja sobre eles. Agora, Senhor, nos leve em segurança, nos guarde, proteja
nos abençoe na volta agora para casa. Fica conosco, Senhor, que seja uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Amém.